Olá, estamos de volta para o AtitudeCast. Nós estamos na 8ª temporada e a gente vai falar hoje sobre o futuro do trabalho. Eu tenho aqui a Ana Penarotti, que é companheira de jornada aqui comigo nos podcasts, e a gente vai discutir um pouco sobre a nossa visão sobre o futuro do trabalho, considerando as perspectivas também que a gente tem em relação ao que a gente lê, o que a gente vem acompanhando nas empresas. Então vamos lá, Ana. Depois no final a gente fala um pouquinho mais sobre a Ciclo 85 também, tá bom? Eu queria começar aqui falando sobre o futuro do trabalho, lógico, mas CLT versus PJ. Como será a forma de contratação que você vê para o futuro? Bom, primeiro, muito obrigada, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui com você, pelo convite mais uma vez para a gente bater papo. Embora a gente faça isso independente das gravações, a gente sempre bate papo sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Pois é. E esse é um desafio que a gente já vem vivendo há algum tempo. Primeiro porque a gente veio de um modelo CLT e partiu para um modelo PJ em algum momento das nossas carreiras, né? E que bom que a gente teve essa oportunidade de fazer essa transição. Mas o que a gente tem observado também é que daqui para frente a carreira não vai ser mais como era antes, né? E o que eu tenho observado quando faço os processos seletivos ou quando eu estou diante de jovens numa organização pensando numa carreira é que cada vez mais a gente vai precisar se adaptar aos modelos que o jovem vem buscando. Não tem uma receita pronta ainda. Eu também acho que nós não vamos ficar só com o PJ. Eu acho que ainda tem muito para evoluir, porque tem uma população que faz questão da CLT, né? Eu trabalho para um cliente que tem algumas pessoas num nível de PJ, mas num nível intermediário. E aí tem alguns que querem ser CLT, para ter todas as garantias de férias, 13º, promoções, aumentos salariais e fundo de garantia, aposentadoria lá na frente, né, quando está numa idade mais intermediária. Mas, por outro lado, tem outras pessoas que não pensam de maneira nenhuma voltar para o CLT, que querem ser PJ. Primeiro, pela oportunidade de ganho. Segundo, pela liberdade de trabalho e de ter outros projetos, pela flexibilidade. O que a gente precisa também avaliar é o que os mais jovens estão buscando para o futuro e como que o empregador vai adaptar isso também, né? Porque muitas vezes a gente observa o empregador se beneficiando em termos financeiros para manter essa pessoa lá. Então eu acho que, claro, tem que ter vantagem para todos os lados, né? O que eu percebo quando você fala de alguém se beneficiar, né? Por que apareceu o PJ? O PJ não é algo novo, é bem antigo. Enquanto funcionário de empresa, eu já tive proposta de mudar como líder, mudar de CLT para PJ, mas as propostas eram indecentes. Tipo assim, eu tô ganhando 20 mil reais e eles falavam em aumentar para 25, mas deixar de ser CLT. Eles não consideravam os benefícios que eram dados. Então, na soma dos benefícios, você podia estar ganhando 30, mas aí você passa para 25. Então, não teve ganho nenhum. A ideia... Para você, né? Teve ganho para o empregador. Mas aí ele perguntou para mim, ele não falou que era uma definição deles. Entendi. A resposta é não. Né? Para esse tipo de proposta é não. Então, quando você fala em se adaptar para o mercado, os empregadores, eu acho que tanto o empregado como o empregador tem que se adaptar, óbvio, mas considerar, principalmente os empregadores, que a cabeça é mais difícil de mudar, porque eles são os donos, eles já têm uma tradição no mercado e tudo mais. Você vê que a mudança, quando é uma empresa que é nova, né, que está entrando no mercado, ela se adapta melhor, porque ela precisa de funcionários bons. E para trazer funcionários bons, ela precisa contratar do jeito que esses funcionários novos, na maioria das vezes jovens,
estão querendo ser contratados. Então, as startups, os apps da vida aí que contratam um grupo pequeno de pessoas para depois crescer, eles estão se adaptando mais. Não quer dizer que no meio da jornada eles não retrocessam um pouco a forma de pensar. Porque eu já vi empresas que contrataram tudo home office e no meio do caminho eles tiveram na minha forma de pensar, um regresso. Porque eles começaram a falar, não, agora nós vamos passar a contratar só presencial. Só que eles tinham contratado pessoas do Brasil todo na época da pandemia. Exatamente. E aí eles demitiram, ou então fizeram com que essas pessoas saíssem de lá das regiões que elas viviam ou vivem, e para vir para São Paulo, se for São Paulo, né? Então, assim, para mim é um regresso isso, não é evolução. Né? Eu preciso controlar melhor? Mas foi contratado assim, né? Então você acaba perdendo um pouco a razão nesse sentido. Mas eu acho que precisa de uma adaptação, porque a adaptação nada mais do que o que o mercado está caminhando por onde. Hoje o custo de vida caiu muito, né? O poder de compra caiu muito. Se eu não tiver uma garantia que eu possa sobreviver com aquele salário, eu perco o interesse de ficar. Exato. Né? Então, a gente tem, quando eu falo de adaptação, eu acho que a gente tem muito para evoluir ainda. Porque quando você conversa com um jovem de 20, 21 anos que está iniciando uma carreira, alguns até já começaram a trabalhar antes disso. A gente sabe que tem modelos de trabalho que é possível começar a trabalhar antes disso. Sim. Mas quando ele tem 20, 21 anos, ele está pensando na carreira dele. E ele precisa, em algum momento, ele quer liberdade. Ele ainda está buscando um modelo, principalmente os mais jovens, né? Essa população que eu estou falando, está procurando um modelo onde ele tenha liberdade para continuar com o seu treino, né? Vai fazer sua academia, sua atividade física, vai fazer os seus estudos paralelos, pode ser o idioma, uma outra formação, e poder entregar trabalho e ser remunerado. Então, assim, eu tenho visto muitos jovens preferirem um modelo mais livre. Eles nem falam de PJ, MEI, porque não tem tanta clareza de que modelo vai ser. Sim. Mas eu não vejo tanto interesse no jovem atualmente buscar uma oportunidade com um registro em carteira para se aposentar, fazer carreira longo período numa mesma empresa. A gente é de uma época, eu e você, onde as pessoas trabalhavam no nosso início de carreira, e nossos pais, por exemplo, trabalharam 20, 25 anos no mesmo lugar. Se aposentava na mesma empresa. Eu atendi vários coaches com esse modelo e que tinham que se adaptar na aposentadoria. Hoje não é mais assim. Por outro lado, a empresa, que é o empregador, ela quer produtividade. E quando fala de produtividade, na cabeça do empregador, embora isso não seja uma realidade, ele quer que as pessoas trabalhem lá 8, 9 horas por dia. Perfeito. Né, as 40 ou 44 horas semanais. Então, esse modelo também precisa ser adaptado, porque se o jovem não quer mais ir para esse modelo, para quem que o empregador vai contratar? Por outro lado, o empregador também fica muito vulnerável com os modelos de PJ, entrando com processo trabalhista. Também. Que eu também tenho visto isso. Então, acho que tem que ter uma mudança e mais flexibilidade em ambos os lados, para que todo mundo se beneficie, porque senão não vai ter oportunidade de trabalho para ninguém, né? Pois é. Esse é um problema que precisa de solução, mas que é uma tendência do mercado. Você ter pessoas que querem trabalhar, que são jovens ou não, né? Se falar assim, Marcelo, você volta para o mercado de trabalho? Eu não tenho vontade de voltar. Não tenho vontade. Então, assim, por quê? Porque eu já passei por muitas e eu não quero passar de novo. Eu vejo que mesmo com o perrengue do prestador de serviço, do empreendedor e tudo, o perrengue do dia a dia, aquela luta por novos negócios e tudo mais, mesmo tendo essa dificuldade, a gente ainda tem uma certa liberdade
em relação a tudo. Exato. Né? Uma liberdade, e até liberdade financeira, porque os ganhos também te dão uma liberdade financeira, te dá você pode tirar férias a hora que você quiser. Então, assim, não é só isso, mas é também isso, né? Então eu vejo assim, eu não vejo mais o mundo do jeito que ele era antes, eu vejo mesmo tendo a pandemia, passado pela pandemia e tudo mais, regredido e tudo mais, eu não vejo o mundo como era antes. Eu vejo um mundo diferente, um mundo que vai precisar de mudanças e até o governo começar a pensar também de forma estruturada como poderia ajudar nesse sentido. Porque, querendo ou não, ele pode também levar um prejuízo danado nesse processo de não ter mais CLT e ter PJ. Porque se esse PJ for só empreendedores que não precisa de nota fiscal ou algo assim, né? Ou pagar o imposto alto, né? Alguma coisa assim, ele vai perder na hora de arrecadar lá. E porque tudo bem. Hoje ele trabalha com o dinheiro do CLT, pois né? Ele trabalha com o dinheiro do CLT. E as pessoas, quando vão perder também o direito de aposentar, vão perder o direito, mas eles já estão mais ou menos cientes disso, né? Que o futuro não é assim. Acho que você trouxe uma coisa bem importante, que é a questão financeira. A gente estava trabalhando mais, eu estava respondendo e falando mais na questão do contrato, modelo de contrato, CLT ou PJ. Sim. Mas quando a gente envolve esse futuro do trabalho, a gente não está falando só disso, a gente está falando também de dinheiro. Hoje, e você lembrou muito bem que uma pessoa que ganha... Você falou em 20 mil, mas vamos pensar em alguém que ganha 5 mil reais. Sim. Quando desses 5 mil reais, uma parte vai para o imposto de renda, uma parte vai para o INSS e todos os impostos e encargos que muitas vezes uma parte é ele que paga e a outra parte é a empresa que arca. Esse dinheiro, de alguma forma, está sendo administrado de forma autoritária, você, né? Exatamente, paternalista, né? De uma forma paternalista, então o governo está cuidando desse dinheiro para o trabalhador, mas a gente sabe muito bem que a população ainda não sabe trabalhar financeiramente. Perfeito. Então, para haver essa mudança, também precisa ter um preparo das possibilidades financeiras, de olhar para o futuro. Sim. Porque a gente ainda tem a tendência, e a maior parte dos brasileiros pensam assim, de trabalhar o dinheiro hoje. Então, quanto eu ganho, quanto eu vou guardar e quanto eu vou gastar. Então, eu vou gastar mais do que ganho, não vai sobrar para minha aposentadoria, né? Perfeito. Todo mundo vai envelhecer. Então, quando a gente olha não só para o modelo de contrato, mas quando a gente olha para o modelo financeiro, a gente precisa educar os nossos jovens para saber trabalhar com dinheiro. Então, quanto que ele vai poupar para o futuro? Eu acho que existe uma consciência, mesmo que ainda não completa, sobre essa questão, por intermédio dos jovens. Eu acho que é mais difícil até fazer esse trabalho ou esperar essa consciência das pessoas mais velhas. Eu acho que a gente não tinha essa consciência no passado. E o que veio acarretar foi dívidas, prejuízos e tudo mais. Dificuldade em poder comprar o que você quer, uma casa ou fazer uma viagem ou alguma coisa assim. Houve muita situação assim. Então eu vejo que tem dificuldade para alguns jovens também, mas aqueles jovens que souberem negociar o seu salário e poupar desse salário que ele ganha uma boa parte para poder se garantir no futuro, isso vai ser vital para eles, né? Então essa é a ideia. Exatamente, e precisa de educação financeira para isso, educação financeira. Não só na vida pessoal, mas na faculdade, no dia a dia, contratar, ele tem que se interessar. Tem Perfeito. Muitas oportunidades e recursos hoje, informações disponíveis, né? De graça até, né? De graça. Exatamente. A ideia é que a gente traga para o podcast também uma pessoa para falar sobre isso, que é fundamental para todo mundo que está nos assistindo. Então, vamos evoluir um pouco aqui, falando que nós já estamos numa época onde nós temos 4 gerações trabalhando ao mesmo tempo juntas. Né? Que é a Baby Boomer, a geração X, a geração Y, que são os millennials, e também a Z.
E logo a Alfa que vai entrar também, mas nós temos 4. Então a tendência no futuro é que continue com gerações diferentes, né? E são mentes diferentes. Como que você vê isso, essa interligação, que não é algo fácil, né? Então, como que você vê essa interligação? Bom, primeiro, eu acho que isso, embora não pareça, ele já evoluiu. Pouco para aquilo que a gente precisa, mas já evoluiu. A gente já vê pequenos e médios empresários contratarem os cabelos brancos para ocupar cargos estratégicos, para aproveitar a experiência desse profissional, não só para cargo de gestão, mas também para cargos intermediários, porque tudo depende do perfil Sim. e do conhecimento que você tem, Sim. né? Mas eu vejo cada vez mais essa população trabalhando junto. Não é fácil, a gente sabe que não, porque o jovem tem muita criatividade, tem muito interesse em crescer, o jovem quer arregaçar as mangas e partir para a ação, enquanto que o mais velho tem que planejar, ele já está calejado de algumas experiências que não deram certo, ele tem uma vivência na economia do nosso país que passou por várias moedas diferentes, por inflação, uma série de coisas que aconteceram que também fica registrado na experiência desse mais velho, né? E os sonhos e desejos que esse mais velho tem são diferentes do jovem, né? Então é desafiador trabalhar junto, é desafiador colocar esse público para trabalhar junto. Mas eu acho que a sabedoria é sair da obrigatoriedade, porque eu acho que o empresário ainda está querendo cumprir tabela, deixa eu me esforçar para ter essa população e valorizar o talento individual. Porque quando ele consegue valorizar o talento de cada uma dessas pessoas, o mais jovem, o mais velho, ele consegue colocar essa turma junto. E balizar, né? Porque não é simples. Não é simples. Não é simples, gera conflito. Agora, se a gente olhar para o conflito só como algo negativo, você nunca proporciona o conflito. E o conflito ele é positivo, ele pode ser positivo. Uhum. Né? Porque quando você contraria a minha opinião, eu vou pensar 2 vezes. Deixa eu ver o que ele está dizendo. Deixa eu ver por um outro ângulo. E acho que quando as pessoas se respeitam no ambiente de trabalho, isso é muito rico. Então, também tem muito para avançar. E quando a gente fala de futuro do trabalho, tem que levar em consideração esse público trabalhando junto, né? Essa diversidade de perfis e tudo mais. Porque as pessoas de 60 anos, da época do meu pai se aposentou muito cedo, continuou trabalhando, graças a Deus. Trabalhou até os 64 anos, porque ele tinha energia. E não trabalhou mais porque ele faleceu, infelizmente. Mas a gente não pensa em parar de trabalhar. A gente quer continuar trabalhando porque a gente tem produtividade. É claro que a gente quer viajar mais do que viajou no passado, passear mais do que passeou no passado, mas a gente quer continuar produzindo. A gente tem energia, vontade, conhecimento, experiência para entregar para o mundo. Mas a gente, e eu estou falando a gente porque eu tenho 59 anos, eu entendo que eu tenho que me adaptar com relação ao conhecimento, o uso das tecnologias, novas possibilidades de entrega do trabalho. Hoje de manhã eu estava, inclusive, organizando um material de treinamento que eu já não tinha mais espaço num armário, e aí eu encontrei uma pasta de treinamento, de um treinamento que eu ministrei no início da consultoria. Era uma pasta desse tamanho que a gente entregava. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, desse tamanho. E tá até amarelado, porque eu guardei e falei, nossa, mas será que algum treinando guardou essa pasta? Será que ele tem essa pasta? Pode ser que sim. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas hoje a gente não entrega mais. Não. Talvez a gente produza muito mais conteúdo de forma digital, em pequenas pastas no seu celular, ou por no seu intermédio computador. de atividades. Não necessariamente precisa ser um conteúdo que esteja lá num e-book. Exato. Mas pode ser um conteúdo que vai registrar na mente de todo mundo através de atividades, de troca. Né? Eu recebi agora, ontem mesmo, eu recebi um feedback de uma turma
que eu dei treinamento de comunicação, e o que ficava muito claro no feedback ali era o quanto eles tinham gostado das atividades, e olha que era treinamento online. Olha. A divisão de grupos dentro de salas, a proposta de você poder fazer, dividir com aquelas pessoas e entender qual é a aflição delas também no dia a dia de trabalho, isso fez com que as pessoas se apaixonassem por aquilo, de poder libertar de dentro delas aquela questão. Eu gosto muito do ponto de vista, quando a gente fala de conflitos, de falar que o conflito é positivo e o confronto é negativo. Exato. Porque o conflito são oposições de ideias e isso é algo necessário. Eu tenho uma ideia, você tem outra. Temos opiniões diferentes, mas juntos pode chegar num objetivo interessante. E o confronto são oposições de ideia também, só que de forma violenta. Porque daí eu quero definir que o que eu penso é melhor do que você pensa. É mais certo do que você pensa. E aí gera um confronto e uma coisa negativa. E ninguém ganha, né? Ninguém Porque ganha. Os dois lados perdem, você não toma uma decisão, enquanto que o conflito você pensa de uma forma diferente, é um outro ponto de vista, Isso. é um outro ângulo, é fantástico, né? E eu penso também a questão da nossa geração, né? Não só a nossa, como uma anterior à nossa, que é a geração que hoje justifica todos os problemas na saúde mental do jovem. Como se a gente não tivesse problema de saúde mental no passado. Como Sim. se a gente não tivesse também esses problemas e ninguém olhou para isso na época. Sim. As pessoas adoeciam, se afastavam, ficavam na caixa lá, afastado pelo INSS, e ninguém nunca se preocupava. Né? Então eu vejo que a gente, eu digo, a maioria ou uma parte da geração, vê o problema de saúde mental das pessoas como algo que é um mimimi daquele grupo. De um grupo de pessoas que são os mais jovens, sempre justificando. Não, tem muita gente que teve esse problema, né? É verdade, foi bem lembrado. Isso, quando você fala de uma geração passada, às vezes eles trabalhavam 25 anos, 24, 30 anos na mesma empresa, e quando saíam, eles estavam num nível de estresse que impossibilitava essas pessoas de ter outras tarefas, outras atividades, ou utilizar isso no mercado. E a gente sabe porque as pessoas falavam, né? Aos 45 anos você é velho para procurar emprego. Aí eu falo, ai meu Deus, que saudade dos meus 45 anos, mas também não muda nada. Eu acho que hoje eu ganho mais do que eu ganhava aos 45 anos. Acho que eu produzo mais, eu acho que eu tenho mais, sei mais, tenho mais felicidade, engajamento do que quando eu tinha os 45 anos, que era considerado velho, né? Pois é. Então, acho que é isso, né? A gente precisa, pelo menos com essa conversa, a gente sintonizar as pessoas que os grupos, as gerações, elas não atrapalham uma a outra. A ideia é que todas se ajudem, para que todos estejam dentro do mercado. A gente sabe que em algum momento a gente vai sair. Automaticamente a gente vai sair, ou por desejo nosso, ou porque você fica um pouco mais debilitado, cansado e não sei o quê, você vai se afastando do dia a dia. Mas enquanto existir gerações trabalhando juntos, a gente tem que respeitar todas as 4, 5 gerações e fazer com que uma se ajude para que não cometam tantos erros e que com a experiência, expertise e tudo mais que existe, elas consigam evoluir, levando a empresa a crescer e elas também. Né? E eu acho fantástico, porque o modelo que, se eu for colocar em prática as coisas que eu colocava nas empresas, nos RHs ou nas empresas clientes, no modelo que era há 20 anos atrás, hoje não cabe mais, não combina mais. Você trouxe muito bem agora há pouco a questão da pandemia, que mudou o nosso modelo de reuniões, nosso modelo de entrega, as dinâmicas que você cria hoje para reflexão num programa de treinamento online. Então, assim, a gente que tem mais idade, para mim é estimulante trabalhar com jovem, porque ele me desafia. E também tem espaço de eu mostrar
o meu conhecimento, as experiências que eu tenho, a profundidade nesse ou naquele conteúdo, mas adaptar o meu conhecimento para as ferramentas novas e recentes é fantástico. A gente está aí, acho que em algum momento você vai falar também da inteligência artificial, como ela tem colaborado para a evolução do nosso trabalho. Então, acho que é um ganho. Eu vou entrar na inteligência artificial, mas eu queria falar sobre essa questão. A gente está falando de gerações e automaticamente vem na minha cabeça também a questão da diversidade, né? A inclusão dessa diversidade. PCD, do negro, da mulher como líder, a evolução da mulher nesses últimos anos, tudo isso, eu tenho ainda um certo receio se está sendo visto isso só para aparecer na televisão ou fazer uma propaganda de uma publicidade, ou se realmente as empresas estão pensando nisso. Porque eu ainda me pego em grupos de RH, pessoas pedindo, eu preciso de um PCD. E aí mas qual a qualificação desse PCD? Não, ela só quer cumprir a cota. Então, eu já disse isso várias vezes e gosto de sempre falar sobre esse caso, que não são poucos, mas que eu percebo que na televisão você vê muitos negros já, na televisão você consegue ver as pessoas são mais obesas, toda a diversidade que a gente tem, né? A gente vê na televisão. Mas será que é só na televisão? Porque na vida real eu não vejo tudo isso, entendeu? Eu não consigo perceber isso ainda. Você tem toda a razão. Eu acho que tem alguns mercados e algumas áreas que a gente ainda não vê. Acho que já evoluiu, não tem comparação quando a gente olha para alguns anos atrás para hoje. Lógico. Porque hoje, pelo menos, já se fala disso. Na televisão, como você falou, a gente vê cada vez mais essa diversidade. Agora, eu acho que ainda a gente tem muito para evoluir. E talvez, quando a gente fala de diversidade nesse sentido, a gente tem mais para evoluir do que a gente já evoluiu em termos de contrato de trabalho, CLT ou PJ, de quanto a gente já evoluiu em termos de a idade para buscar uma recolocação ou ter uma oportunidade de trabalho. Sim. Então, eu acho que essa diversidade a gente tem muito que aprender ainda. Temos. E a gente tem muito que se surpreender, porque tem mais a ver com os nossos preconceitos, aquilo que eu acredito sobre o outro em termos de diversidade, Sim. do que abrir a oportunidade. Eu acho que a gente, correto o que você está dizendo, eu acho que que isso tem mais a ver com os princípios e valores da sociedade, que está ligado muito ao que você aprendeu com a sua família, com a escola onde você estudou, com a classe social que você participou, ou religião, está muito ligado a isso, e que impossibilita as pessoas, um grupo enorme de pessoas, a pensar do jeito que precisa pensar, ter a mente aberta para ter essa evolução. Porque se a gente pensar que a gente precisa estudar mais sobre história do Brasil, história do mundo, história de tudo, a gente precisa estudar mais sobre isso e saber o significado das coisas para que a gente consiga discutir sobre um assunto e não ficar focado no que você percebe sobre o assunto, do que seu pai e sua mãe disseram, ou seus avós disseram, ou a religião disse, alguma coisa nesse sentido. Não é isso. É mais sobre as pessoas que estão passando por aquilo do que sobre nós. E acho que a gente tem, eu acho que o primeiro passo, e aí dá para falar de etapas, né, de passo a passo, acho que o primeiro passo é a gente reconhecer os nossos privilégios, seja pela cor, Sim. pela perfeição, pelas oportunidades de educação, enfim, todos os privilégios que a gente tem e aqueles que a gente não tem, né? Sim. E compreender o outro e respeitar o outro como ele é. A gente pode se surpreender, porque quando a gente conversa com alguém que tem uma característica, uma atividade, uma oportunidade diferente da sua, e você fala, nossa, olha a forma como ele pensa, olha a forma pode ser surpreendente positivamente, né? Então, eu acho que nessa questão as empresas ainda têm um caminho mais maior para percorrer.
Acho que a gente está bem longe de ter diversidade verdadeira nas organizações. Verdade. As empresas ainda estão fazendo cumprir tabela, não estão dando o valor que deveria ter. E aí eu estou generalizando, né? Eu sei que tem empresas que fazem isso muito sempre bem. Sempre tem, né? Mas a gente está falando daquelas que não tem. E as pequena e média não fazem nem esse esforço, né? Pois é. Mas eu acho que é uma oportunidade de experimentar. A gente vai se surpreender com a qualidade que o outro tem de trabalho, de criatividade, de entrega, de produtividade. E de vontade, né? E de vontade. De vontade, porque assim, nunca foi com os meus pais assim. Mas comigo pode ser, porque eu estudei mais, porque eu tô mais antenado, antenada. Dá para fazer isso. A questão é que falta justiça um pouco também na hora de se analisar isso, né? Porque o que acontece? Você é pobre, então eu vou te oferecer 3 mil reais, porque você está pensando em ganhar 1.500, eu vou te oferecer 3 e tá ok. Não, dependendo da qualificação da pessoa, ela pode ganhar 5, pode ganhar 10. Então assim, não, mas eu tô dando oportunidade, eu sou o empresário bonzinho. Não. Então, não existe isso, né? Você oferecer o emprego para a pessoa não garante que você está fazendo o melhor por ela. Pois é. Né? E tem empresário que pensa isso, né? Mas eu já tô te empregando, o que você quer mais? Não, peraí, mas qual é a qualidade desse trabalho? Quanto você remunera? Como que o mercado tá? Eu tenho oportunidades para me oferecer? Que oportunidade de crescimento eu tenho aqui, que valor que tem a minha... Porque tem isso, né? Eu te dou a oportunidade do trabalho, mas eu não deixo nem você opinar. Você só tem que martelar. E aí isso não é oportunidade de crescimento, isso aí é exploração, continua sendo. E sempre lembrando o seguinte, que o fato de você dar um emprego para alguém não te dá o direito de ficar cobrando depois, mas eu te dei o emprego, mas você trabalhou aqui, você aprendeu aqui, mas e o resultado que eu entreguei aí? Que parede que está escrito aí, ou que quadro está escrito que eu que fiz a sua empresa crescer em algum momento? Todas as empresas que eu trabalhei, eu dei um resultado muito bom. Aí eu não tenho nenhum registro, ou nunca vi isso, de falar assim, o Marcelo triplicou faturamento, dobrou faturamento, foi o cara que fez a empresa crescer tanto de uma época para outra. E isso não existe, não fica. Cai na história da empresa, mas não na minha, né? Desaparece. E isso é bem interessante, porque eu trabalho... E você também, na maior parte das vezes, com o empresário. É com o empresário que você conversa. E é o empresário que te fala sobre a produtividade da área. E é o empresário ou o diretor comercial que avalia o gerente comercial e a equipe de vendas, não é? Pois é. Quando você faz uma entrevista com esse diretor, ele fala... E eu já fiz muitas pesquisas de clima. E quando você entrevista esse diretor, ele fala... a característica negativa de um monte de gente. Isso. Né? Então aquele cara não entrega. Mas não a positiva, né? E não fala positiva. Aí quando você vai entrevistar o gerente comercial, ele fala, eu fiz isso, eu abri tal negócio. Aí eu falo, quem que tá mentindo? Ou como que eles não se conversam? Como que eu avalio em mim os resultados e o dono da empresa não vê? Então isso comprova que não existe uma boa forma, uma boa métrica de avaliação de desempenho, por exemplo. Não existe feedback. Então eu, como gerente comercial, continuo achando que o meu desempenho é sensacional e o diretor ou empresário acha que eu sou vagabundo, não entrego nada. Tem gente, Ana, que é assim... Eu já trabalhei em empresas onde eu era um gerente e eu dependia do diretor para vender o meu peixe para o dono da empresa. Exatamente. E aí quem falava que esse diretor fazia isso? Nem sempre. Ficava sempre nas costas dele o mérito, claro. sabe? Eu conduzindo a empresa estou fazendo isso. Não, meu amigo. Sem eu ali você não faria isso. Exato. Porque quem conhece sobre isso, né? No meu caso, por exemplo, quem conhece sobre pessoas era mais eu do que o diretor. Exato. Então, assim, eu vejo que existe muita injustiça e a gente precisa evoluir nesse sentido também. Esse é um futuro do trabalho. Eu espero que no futuro a gente não tenha mais uma discussão dessa e evolua um pouco mais sobre o que discutir. Né? Agora eu queria evoluir na proposta aqui, que é falar da inteligência artificial, né? Como que você vê a inteligência artificial? Você já deu uma introduçãozinha aí, mas como que você vê isso para o futuro? Porque tem muita gente falando de mudar, de mudar o ser humano e colocar máquina, mas não é essa a ideia. A ideia é saber o que a inteligência pode ajudar no futuro
para os profissionais. A gente sabe que está ajudando hoje, mas ainda é pequeno, na minha opinião, a ajuda que está dando. Ainda é pequena, dá para ajudar muito mais. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, como todas as ferramentas de tecnologia que surgiram ao longo do tempo. A gente é de uma geração, de novo, a gente falando da nossa geração, né? Sim, mas que a gente viu a tecnologia chegar nos meus primeiros empregos, nem computador tinha, né? Era um computador na área que só quem mexia nele era aquela tela verde, né? Então, só quem mexia naquele computador é quem tinha tal formação, né? Sim. E era raro. Hoje não, hoje todo mundo tem seu computador na mão, inclusive. E isso já é uma forma de inteligência artificial, né? A gente vem se encantando porque a tecnologia evoluiu muito rapidamente, porque a tecnologia facilita os processos e é claro que ela evolui com mais rapidez. Sim. Então, hoje a inteligência artificial, ela facilita o nosso trabalho, mas a gente ainda está aprendendo a lidar com ela, a construir. E a gente se surpreende com coisas que você já experimentou e eu ainda não, e você se surpreende com coisas que eu já experimentei na inteligência artificial e você ainda não. Sim. Hoje, eu acho que ela não tira o trabalho de muitas pessoas ainda. Mas eu acho que pode ser um desafio para quem está entrando também, né? Então, o trabalho operacional, o trabalho mais básico, vai ser feito por uma inteligência artificial. Agora, eu preciso conhecer a ferramenta, eu preciso ter conhecimento para estimular essa inteligência artificial a responder para mim, ou montar para mim, ou me dar assistência de algo que eu não sei fazer. Hoje, a gente ainda precisa duvidar do que a inteligência artificial nos responde. Então, você faz uma pergunta e você tem que conhecer para ver se aquela resposta faz sentido ou não. Sim. Mas no futuro, ela vai ter tanto conteúdo que você vai se sentir confiante, né, de ter aquela resposta. Então, eu acho que a inteligência artificial ela pode qualificar meu trabalho, ela pode melhorar meus projetos, ela pode me dar agilidade na entrega, ela pode me dar ferramentas, me ajudar a criar. Ela pode diminuir o tempo, aumentar a minha produtividade. Então, acho que hoje tem muitas vantagens. Sim. Agora, temos aí a questão do caráter. Então, de que forma que eu estou usando? Eu estou citando a fonte? Eu estou dizendo que tem ajuda da inteligência artificial? Como eu estou usando a inteligência artificial? Acho que isso precisa ser esclarecido. E eu não posso parar de estudar, porque senão eu não vou saber nem o que perguntar para a inteligência artificial. Pois é. Ou construir, né? Esses dias você me mostrou a letra da música com a composição e a voz lá. É fantástico, é sensacional. É fantástico. E eu ia falar sobre isso, né? Eu passei para um colega meu que vai no karaokê comigo, que a gente canta junto e tudo mais. Ele falou, nossa, é sensacional, não sei o quê, mas daí ele inverteu e falou, eu tô pensando na questão, ele é corretor de imóvel, ele falou, mas eu acredito que o corretor não vai ser substituído por uma máquina. Eu acho o contrário. Eu vejo assim, depende muito do mercado, depende muito do profissional, porque assim, qual é a diferença que você tem de uma inteligência artificial que consegue ser gravado, por exemplo, você vai mostrar uma residência para a pessoa comprar. Qual é a garantia que você não leve no celular algo que vai te motivar a ir de quarto em quarto ou em cada aposento e o celular mesmo, pela inteligência artificial, vai te ditando o que aquilo tem de vantagens, todas as vantagens daquilo. A cozinha, a varanda, o closet, o não sei o que, todas as vantagens. E tudo num celular. Que a pessoa pode entrar num aplicativo, né, daquela casa, daquele apartamento, do que for, e a pessoa ouvir a inteligência falar e discutir com ela, ainda ter respostas, né, perguntas e respostas. Quem pode garantir? Você quebra o corretor aí. Não vou precisar de corretor. Beleza, mas você está dando uma ideia. Não, isso é você pensar o que você pode fazer de diferente. Exatamente. Porque até, né, você vê que o quinto andar entrou, deu uma diminuída nas vendas das imobiliárias, das imobiliárias e tudo mais, mas
Quem garante que não vai ter uma outra inteligência que faça esse trabalho do corretor, que negocie com a pessoa, e aí fica mais fácil, mais difícil negociar com uma inteligência artificial do que com um vendedor que precisa de comissão. Né? Então o cara não vai reduzir preço porque precisa de comissão, e reduzindo vai reduzir o ganho dele. Né? Eu acho que tem muitas... É muito complexo, porque a gente entende melhor, com ressalvas ainda por cima, sobre o nosso mercado de trabalho, sobre a nossa área de atuação. Mas se a gente for olhar como é que a tecnologia evoluiu, e no passado as empresas empregavam muitas pessoas, e foram diminuindo os empregos formais, também substituídos por computador. Hoje a gente tem computadores em várias áreas. Eu comecei a trabalhar na contabilidade, era um papel quadriculado que a gente tinha que deitar em cima para preencher, ainda mais eu que era pequenininha, né, baixinha. Então tinha que deitar em cima da folha para preencher a outra ponta. Hoje, com um clique, você tem essa informação. Claro que você precisa saber se o cálculo que você colocou lá na planilha está correto. Você tem uma planilha de Excel que conta, soma tudo para você, né, que faz o cálculo para você. Então, aquilo que era feito no passado à mão, que precisava de 10 pessoas para fazer, hoje um computador faz, mas tem que ter uma pessoa comandando. Foram surgindo outras profissões. Sim. Né? Tem profissões do passado que hoje não existem mais, mas essas pessoas não ficaram sem trabalho, elas criaram outras oportunidades. Porque é obrigada para sobrevivência. Para sobreviver. Então eu não tenho medo da tecnologia, não tenho medo das mudanças, eu só quero ter discernimento sempre para poder acompanhar essas mudanças e melhorando o meu trabalho, porque com certeza uma boa parte do meu trabalho vai ser feito por inteligência artificial. Bom ou ruim, melhor ou pior do que eu faço, mas é assim que vai acontecer. O que eu não posso me fixar ou ficar presa a um modelo de trabalho que não vai existir mais. Perfeito. Então eu acho que tudo evolui. A gente precisa se preparar. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Nunca mas não foi fácil até aqui, nunca né? foi fácil. Essa não pode ser a desculpa, porque nunca foi fácil. Isso é garantido que não. Eu posso garantir que não. Nenhuma evolução é fácil. Mas o que acontece? Nenhuma mudança também é fácil. Sempre causam medo e tudo mais, né? Mas a gente tem que... não pode rejeitar. Porque quanto mais você entra nesse luto de rejeição, você fica naquela negação a vida inteira, a aceitação demora e seu crescimento também demora. Então fica a reflexão. Se você quer participar de um mercado ainda em evolução ou sempre em evolução, a gente precisa estudar mais, ser mais criativo, mais curioso de buscar o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo, o que pode me beneficiar isso e o que não pode. Ser curioso mesmo. Essa é uma tendência e não tem como a gente fugir. Né? Eu queria seguir... Queria falar alguma coisa? Não, eu ia falar só que isso vai acontecer em todas as áreas. Em todas as áreas. Né? No direito, na medicina, na psicologia. Inclusive, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente está vendo aí na TV falarem das terapias feitas pela IA. Então, cuidado, né? Você vai tomar o primeiro remédio, você vai tomar a primeira decisão que uma inteligência artificial mandou. Não, você tem que ter o mínimo de conhecimento e preparo para consultar um profissional. Mas no agro, eu tenho clientes do agro, hoje quando você fala assim, quando esse cliente fala, eu estou na lavoura, não significa que ele está plantando ou colhendo, significa que ele está manuseando máquinas que fazem isso para ele. Pois é, né? Os defensivos são jogados por helicóptero, por pequenos aviões, as drones, sementes, né? Também são por drones, então tem tecnologia, máquina para fazer tudo isso. Se a gente ficar apegado a um modelo de trabalho que não tem mais espaço, a gente também não cresce, porque o mundo vai crescer, vai se desenvolver. Então, eu acho que é aprender a lidar com as inteligências artificiais e não deixar de conhecer seu trabalho. O meu conteúdo eu tenho que conhecer. Se vai ter uma ferramenta que vai melhorar, vai facilitar, ótimo. E a gente vive em busca disso, né? Até nossa profissão requer isso, né? Bem, queria falar um pouquinho sobre, você citou também a avaliação de desempenho.
Queria dar minha opinião inicial aqui de que um dia eu pensei que a avaliação de desempenho fosse uma boa. Particularmente eu, pensei que seria uma solução boa do RH. Mas depois, hoje, eu vejo que a avaliação de desempenho não tem vantagem nenhuma para ninguém. Para ninguém. Você pode dar a sua opinião, mas eu só queria falar sobre a experiência que eu tive de ser avaliado como o melhor coordenador e ser demitido no mesmo ano que eu fui avaliado como o melhor coordenador, de avaliação de desempenho, eu fazendo parte de um grupo de gestores, as pessoas falavam sobre avaliação de desempenho para analisar quem a gente poderia demitir. Então, assim, várias coisas que acontecem no mundo corporativo e que parece uma historinha em quadrinhos, né? Mas no fundo as pessoas não olham uma avaliação de desempenho para a evolução do funcionário. Porque se fosse utilizado como um feedback e ali, fica de olho nisso porque você pode melhorar. Não, o que eu via de avaliação de desempenho é que o diretor falava, não, ninguém pode receber 10. Eu sou contra isso. Porque se eu sou 10 em um quesito ali, eu posso ser 5 ou 2 em outro. Então eu tenho que melhorar aquele outro, mas eu não tenho que melhorar, né? Eu preciso melhorar sempre, mas eu posso ser 10 hoje. Amanhã pode ser 9, mas hoje eu sou 10. Então isso não tem. Por quê? Porque o cara pode pedir um aumento de salário. Não, cara, se ele é muito bom, você está se beneficiando com isso. Então esse tipo de atitude me faz pensar hoje que a avaliação de desempenho não tem serventia nenhuma. Bom, não dá para limitar a um modelo de avaliação de desempenho e eu não arriscaria dizer que ela não tem serventia nenhuma, aqui te contrariando, né? Porque eu acho que a avaliação de desempenho, se você trabalha de forma colaborativa, se você tem uma área onde todo mundo tem responsabilidade, tem prazos de entrega, tem alta produtividade, de fato você não precisa, se você tem uma liderança próxima, de fato você não precisa da avaliação de desempenho, porque você está vendo a entrega no período, você precisa de reuniões periódicas e apresentar resultados. Agora, se você é medido, um profissional de vendas, por exemplo, que é medido só pelo faturamento, também tem alguma coisa errada. Eu não estou dizendo que não tenha que ser medido pelo faturamento. O profissional de vendas tem que vender. Tem que ser. Agora, ele tem que levar em consideração o conhecimento, o investimento, o mercado, a liberdade que ele tem para flexibilizar preço, entrega, prazo, porque vender não é só baixar o preço, mas também não é só vender no preço mais alto. Qual é o investimento e o apoio que ele tem, que ele recebe também para fazer as entregas dele. A gente está falando do profissional de vendas, mas eu acho que isso vale para todas as áreas, né? Então, eu sou a favor da avaliação de desempenho quando você não tem cultura de feedback, quando você não tem cultura de produtividade. A avaliação de desempenho ela pode ser uma ferramenta que pelo menos a cada 6 meses, e eu acho que mais do que isso é ruim, e muito menos do que isso também as lideranças não têm esse tempo. Mas eu acho que a liderança precisa ainda aprender a olhar para o desempenho do colaborador num período maior. Hoje mesmo eu estava numa conversa com um cliente e ontem ele queria promover uma pessoa, só que ontem ele não colaborou com uma determinada tarefa, uma produtividade lá, ele foi embora mais cedo, estava andando meio devagar na fábrica e aí hoje eu já não quero mais promover ele. Não suspende a promoção da pessoa porque eu não quero mais promover ele. Então, assim, como é que você toma uma decisão de promoção avaliando um dia? Os 6 meses que ficou para trás? E ontem você estava avaliando o quê? O que você estava considerando? Então, essa é uma reflexão importante. Se você tem uma cultura de feedback, se você tem uma cultura de acompanhamento de produtividade, você não precisa de avaliação de desempenho, isso está na cultura, faz parte, está junto, está conversando, está fazendo os ajustes ali naquele momento e a produtividade está acontecendo. Se você não tem nem essa cultura, você precisa implantar avaliações de desempenho para gerar a oportunidade de conversas francas, conversas difíceis, feedback, ajuste nas metas no trabalho. Você sabe que eu digo que
a minha postura é dizer que não tem valor nenhum, porque eu penso exatamente assim. Eu acho que um líder tem que ser presente. Ah, mas eu não tenho tempo. Se não tem tempo, não dá tempo de você avaliar. Se você deixar para avaliar em 6 meses, você pode ter tido vários problemas de uma pessoa que, se eu tivesse avaliado no primeiro dia de erro, ela não erraria mais. Então, assim, é mais erro meu ou erro seu? E aí, quando é que faz uma 360, que é quando você faz a avaliação do líder também? Quase nunca. É mais sempre o colaborador que passa por isso. Então, assim, eu não acho justo você errar e o problema ou a demissão ser do funcionário. Porque se eu sou presente, que essa é a minha função, todos os conteúdos que eu faço de liderança, tem a presença lá, tem a necessidade da presença, a necessidade da forma de diálogo, de você dialogar. Não precisa todo dia você chamar um por um na sala, mas você precisa estar presente, num olhar, quando você conhece uma equipe. Só para ter ideia, no passado eu tinha equipes de 80, 100 pessoas. Hoje, as equipes são menores. São 10, 20 no máximo. Então, dá para você olhar no olho da pessoa e saber se essa pessoa não está bem. E aí chamar para conversar. Porque nada mais importante do que a pessoa da equipe do que qualquer processo ali que está acontecendo. Né? Então, é por isso que eu falo, entendeu? Eu entendo. E quando você faz um desligamento, que você ainda se usa fazer entrevistas de desligamento, e essas entrevistas, elas têm o objetivo de entender como é que ele está se desenvolvendo internamente. Não significa que ele tem sempre razão, mas também não significa que só porque ele está saindo, ele vai meter o pau na liderança, né? O que precisa ser feito é ouvir de que forma que aquele líder está contribuindo para o desempenho, para o desenvolvimento. E quando você pergunta para um colaborador que está saindo, quando foi seu último feedback, ele não lembra. Se não houver registro, ele fala que nunca teve feedback. É isso aí. Eu já vi isso. E você tem o feedback registrado, tem a assinatura desse colaborador, de repente num formulário, numa assinatura digital, e ele fala que não houve reconhecimento. E foi bom você tocar nesse ponto, porque assim, a pesquisa de desligamento eu acho uma outra coisa fora da realidade. Eu não concordo com pesquisa. A última empresa que eu trabalhei pediu uma pesquisa de desligamento. Eu falei, fiquem com seus problemas, eu fico com os meus. Porque na hora que eu estava lá, ninguém quis saber de mim. Ninguém quis saber de mim, qual era o problema que eu estava passando. Entendeu? Então, se você não resolve na hora, durante o expediente, durante o tempo que esse cara está trabalhando para você, essa pessoa está trabalhando para você, não vai ser depois. Isso esse cara nem... Sabe a desculpa que vai ser do líder? Esse cara nem foi bom funcionário, tanto que nós mandamos embora. Entendeu? Então não vai resolver. Tudo isso é ferramenta... Todas essas são ferramentas de gestão de pessoas que elas só fazem sentido quando não tem cultura de desenvolvimento, quando não tem cultura de gestão de pessoas na empresa. Aí você precisa criar alguma coisa. Métodos. Mas alguma coisa, métodos, mas esse alguma coisa não quer dizer que vai dar certo. O certo é estar presente todos os dias. O certo é estar preocupado todos os dias. Se não tiver isso e você não ter confiança na sua equipe, é a pior droga. Que a equipe não tem confiança no líder, o líder não tem na equipe, e aí fica aquele jogo. Quem derruba o outro primeiro. Não, isso não funciona para mim. E você sabe como tem líder ainda que não faz gestão de pessoas. Pois é. São muitos. Eu sei. Ele faz gestão do resultado, ele quer bater meta, ele quer entregar, mas ele não faz gestão de pessoas. A gente ainda sofre com com tantos problemas de saúde mental, estresse, segurança psicológica, que a gente falou aqui recentemente. Sim. Então, a gente ainda tem muitos problemas desse tipo. Então, o líder ainda não está preparado para ser líder. Nem todos, né? Claro que isso não é uma regra. Nada aqui é generalizando. Tudo que a gente está falando aqui não são todas as empresas, não são todas as culturas, mas existe uma quantidade muito grande, senão a gente nem tocava no assunto.
uma quantidade grande de empresas, de profissionais que têm essa dificuldade. Então nós estamos falando de evolução do trabalho, futuro do trabalho. É uma evolução. Se a gente está falando de um problema que há muito tempo ele vem caminhando, o futuro é evolução. Então precisa evoluir a avaliação de desempenho. De alguma forma ou de outra precisa evoluir. Exatamente. Que seja, então, ela semanal. Porque daí você consegue reduzir os riscos, porque você vai estar não no dia presente, mas na semana presente. O que precisa mudar são as formas de medir, de avaliar. Sim. Né? Então, de forma colaborativa, corrigindo os passos naquele momento, enxergando quais são os objetivos e metas da organização, engajando, motivando as pessoas para estarem trazendo esses resultados de forma criativa, inovadora, pensar muito mais em entrega e produtividade do que carga horária. Não é? A gente sabe que uma pessoa que trabalha das 8 às 18 vai ter um período do dia que ela tem mais entrega e outro período menos entrega. Então é mais importante a produtividade do que bater cartão, do que ter essa rigidez. Essa questão de bater cartão é outra coisa também que para mim não funciona. Então a juventude aí, os jovens que estão entrando no mercado de trabalho tem que lutar por isso. Que bater cartão, que não existe isso. Bater cartão não, eu tenho que estar presente lá. Se atrasei 10 minutos, não vai ser por causa disso que você vai tirar uma parte do meu salário, entendeu? E não precisa estar presente lá, né? Pode estar em casa. Exatamente, a gente sabe que como PJ e trabalhando por conta própria, talvez a gente produza muito mais do que a gente produzia com carga horária de trabalho numa organização quando a gente era obrigado a trabalhar das 8h30 às 5h30, né? Eu acho assim, tem 3 pontos fundamentais para você contratar um funcionário. Esse funcionário tem que ter interesse, tem que ter compromisso e tem que ter disciplina. Quantas vezes eu fui para minha casa pensando no trabalho e vim da minha casa para o trabalho pensando no trabalho. Eu não estava pensando no meu filho, não estava pensando na minha mulher, não estava pensando nas dívidas, estava pensando no trabalho. Na volta a mesma coisa, ou seja, eu tenho muito mais tempo pensando, quando você tem interesse, compromisso e disciplina, mais tempo pensando no trabalho do que pensando em coisas da sua casa mesmo. Então assim, você precisa contratar melhor. Contrata melhor. Exige mais dessa pessoa que ele tenha mais compromisso. Exatamente. Quando você está engajado, você não pensa nem nas férias, né? Não pensa em férias. Você não pensa nem em férias. Ou nas férias está pensando no trabalho. Exatamente. Então, isso ninguém fala. Você está pensando no trabalho para ganhar mais 10 mil reais aí de bônus. Não fala. Não, entendeu? Ninguém vê. Mas você, quando tem um problema de saúde mental, mas você também, hein, não sei o quê, fica afastado, ganha menos, ou é demitido, sei lá o quê. Então, temos que evoluir também nessa questão. E isso é tão... Desculpa te cortar, mas isso, embora a gente saiba que tem que evoluir, isso é tão presente ainda. Existem a gente viu essa semana as demissões, semana passada, a grande demissão do Itaú por número de cliques lá. Também nem quero trazer para cá esse questionamento, porque a gente não estava lá para decidir a demissão e entender melhor. Mas esse controle para as grandes empresas ainda é necessário. E para as empresas, eu vejo empresas de pequeno e médio porte contratando ferramentas para acompanhar o movimento dos seus cliques lá na sua casa. Então, assim, se eu não confio no seu trabalho, e aí é falha do líder de novo, porque se eu não confio no seu trabalho, se eu acho que você não está sendo produtivo, eu não te chamo para uma conversa, eu não acompanho o seu desempenho, eu não acompanho o seu... Isso dá um clique só, mas resolver o problema não é o suficiente? Também. Um clique só, eu ponho sim aqui, e o resto eu faço acontecer. Precisa de clique? Não precisa de nada, precisa só de pensamento, de planejamento, de pensamento crítico, sabe? Esse tipo de coisa. Essa semana mesmo, uma consultoria importante do mercado falando, né, que para o diretor financeiro, olha, eu vi que ontem você fez 1h40 de almoço. Oi? Como é que você mede o horário de almoço de um diretor financeiro que trabalha em home?
não tem cabimento. Não, e aí eu coloco, eu tenho exemplo para falar. Eu quando estava trabalhando nas empresas, era gestor de empresa, eu saía de vez em quando, ia na padaria, comprava um negócio, não sei o quê. Isso daí é longe do trabalho, não é? Ficava 15 minutos, mas voltava e dava resultado. E aí? Isso é uma penalidade absurda? Não, pelo contrário, não adianta prender no trabalho. Você tem que soltar e fazer essas pessoas trabalharem a seu favor. É claro. Porque confia na empresa, na cultura dela, porque quer uma promoção, porque confia no líder, porque quer evoluir. Não quer ficar ali, ganha 2 mil e vai ficar ganhando 2. Não, as pessoas querem ganhar mais, porque em cima do que eu ganho, e sempre foi assim, a gente começou também dessa forma. Então, para ganhar o que eu tenho vontade de ganhar, eu preciso evoluir, eu preciso trabalhar mais, eu preciso pensar diferente. Eu não preciso passar em cima de um líder ou passar em cima de qualquer colega. Eu preciso fazer o meu trabalho da melhor forma possível e trazer novidades que vai mostrar o tamanho do seu interesse. E quando você dá uma saidinha para resolver alguma coisa na rua, pode ser fazer um exame, ir na padaria tomar um café, você volta com outra energia. Outra energia, porque você resolveu um assunto que estava ali pendente, na tua cabeça. Exatamente. Né? Para a gente terminar aqui, tem um assunto do treinamento, né? Eu, quando liderava equipes de vendas, né? Eu fazia o meu próprio treinamento. Eu trabalhei em empresas que não tinha cultura de treinamento, né? Entendi. Não tinha budget para aquilo, mas eu fazia o meu treinamento. Eu tinha conhecimento sobre isso. Me formei em RH, depois me formei em negociação e vendas, tudo. Eu tinha conhecimento para fazer aquilo, pela minha experiência, idade e tudo mais. Então eu fazia os treinamentos para minha equipe uma vez por mês e às vezes até 2 por mês, dependendo da necessidade. Mas não é obrigatório, a pessoa não precisa saber. Agora, precisaria ter um budget para isso. Porque concorda comigo que hoje é muito paliativo os treinamentos que nos chamam? É muito paliativo, eu vou treinar meu líder. Tá bom, quantas horas de treinamento? 8 horas por ano. Exatamente. 8 horas por ano, cara, e você quer que ele saia o melhor líder de todos, ou então a consultoria é uma droga? Não, eu preciso de pelo menos umas 3, 4 vezes por ano para que essas pessoas comecem a aceitar aquele tipo de pensamento, uma comunicação melhor, estratégia, e relacionamento, né? Então, assim, eu não sei a sua opinião. Então, existem muitas formas de adquirir aprendizado. Tem, mas muitas mesmo. E eu acho que os RHs das empresas, ou o próprio profissional, porque eu também nunca fiquei esperando muito a empresa me proporcionar treinamento. Eu ia procurar. Sim, eu também. E a primeira coisa que eu fazia era pedir recursos para a empresa pagar o meu curso. Às vezes eu conseguia, às vezes não. E então eu sempre pedia recursos para garantir a minha formação. Sim. Se ia ser utilizado na empresa ou não, era uma segunda questão. Na maior parte das vezes era. Mas algumas vezes não. Então, se eu tivesse que pagar do meu bolso para eu adquirir tal conhecimento, maravilha. Mas eu sempre pedia ajuda. Eu acho que as empresas têm que ter um modelo de desenvolvimento, eu nem vou chamar de treinamento, mas eu acho que o modelo de desenvolvimento constante, periódico. Ela pode até fazer um modelo de 8 horas comigo, 8 horas com você, mas precisa ter 8 horas vários momentos do mês. Eu estou falando de 8 horas porque é esse modelo de um dia inteiro. Mas pode ser outros modelos, né? Então, 2 horas por dia você olhar para tal ferramenta, você discutir tal livro. E quando eu trabalhava dentro das organizações, eu pegava um livro, e se eu não tivesse dinheiro para contratar uma consultoria, eu pegava um livro e destrinchava esse livro com a equipe de líderes. Fazia internamente. E uma vez por ano, talvez, contratar uma consultoria com um programa maior. Mas mesmo assim, eu acho que tem que ser modular. Eu acredito em trilhas de treinamento. Também acredito. Acho que a primeira etapa de um programa de treinamento é o autoconhecimento. Eu não posso aprender a usar uma ferramenta de feedback sem saber qual é a minha forma de me comunicar, de atingir metas, de esclarecer para a minha equipe as estratégias que eu quero cumprir esse ano. Então, eu acho que tem que ser constante.
constante. E esse constante não precisa ser que da gente estar lá constantemente, mas a gente pode criar alternativas de você fazer algo online, ou então você fazer algo que é um pre-work, que é algo que possam trabalhar ali sozinhos e depois levar para uma sala depois de alguns meses ou de algumas semanas, fazer coisas que podem ser um incentivo, até o que já foi comentado aqui várias vezes por nós, a leitura de um livro e saber a opinião de cada um referente àquele assunto, aquele livro, né? E discutir sobre isso e que a liderança esteja junto e que a gente possa abrir um grande espaço de discussão, porque eu vejo que às vezes a empresa não tem a percepção de que os funcionários, quando se fala de vendas ou de liderança, não tem conhecimento sobre tudo aquilo que ela pensa que eles têm. E aí, se não tiver alguém como nós, de fora, que está percebendo aquilo que pode provocar, né? Não é expor, é provocar. Ele precisa ser constante. Eu falei mensal, mas pode ser mensal, pode ser trimestral, mas tem que ser constante. Mais do que 8 horas no ano. Exatamente, né? Muito mais. Eu trabalhei uma época no mercado segurador e a gente tinha um modelo a gente chamava de RH 5,5, que era para fazer uma paródia com o Jô 11,5. Então era um diário, era um treinamento diário, um bate-papo, uma etapa do processo de venda, uma discussão sobre produto, uma reflexão sobre vendas, uma reflexão sobre objeções de vendas, fechamento. Então, assim, haja criatividade, né? Porque a gente tinha que ter tema para todos os dias. Todos os dias eu acho muito, mas... Não era. Você sabe que não era? Porque a gente... Era 1h30 de conversa no final do dia. Então você pode pegar uma pessoa só, né? A gente servia um café. Então, a gente ia inventando modelos. Ia até colocar o próprio corretor para discutir um tema ou para falar de uma experiência que ele tinha. Você não precisa ir todos os dias, mas a gente era obrigado a proporcionar para aquela equipe todos os dias. Então os novos queriam ir todos os dias. Os antigos iam de vez em quando, mas os novos queriam ir todo dia para entender o mercado, para entender as abordagens. Por que eu digo não todo dia? Porque na realidade as pessoas têm os seus horários, né? E todo dia sair mais tarde, porque 5h30, vai até às 6, mas puxou para 6h30, 6h15, 6... Aí você sempre foge do horário. Então, se é o Jô 11h30, que termina em meia-noite. Se é o 5h30, termina às 6. Mas aí pega uma pessoa só, ou faz sabe? E aí você trabalha em cima disso. Mas a ideia é muito boa. A ideia é muito boa. Bem, chegamos ao fim. Quero agradecer novamente essa nossa discussão, esses assuntos que são importantes para o futuro do trabalho. E eu acho que o futuro é amanhã. Exato. A gente precisa começar a pensar e fomentar isso e provocar que as pessoas pensem, que as empresas pensem, seja pequena, média, grande, multinacional, nacional, familiar, não importa. Pense os profissionais também, não espere só da empresa, mas leve essa proposta para a empresa para que as coisas comecem a mudar e todo mundo fique feliz para o resto da vida. É isso. O futuro é agora, né? A gente não pode parar de buscar as oportunidades. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você. Tem muitos trabalhos que a gente faz junto e espero que a gente possa continuar fazendo. Se Deus quiser. E que o nosso ouvinte aproveite as oportunidades que surgiram aqui de bate-papo. Muito bom. Obrigado. Obrigada.